Olá pessoal, aqui é Pablo Kiel, sou coach espiritual e eu vou começar agora uma série de dicas a pedido do meu amigo Donato. Um abraço aí, Donato, valeu aí. O Donato falou: Pablo, por que você não fala sobre a busca incessante do ser humano? Eu gravei um vídeo, é o vídeo número 3, que ele fala sobre o vazio existencial. Mas eu decidi fazer alguns vídeos com dicas, né? Então, quando não for tema, quero dar uma dica. Eu acredito assim, a dica por si só não resolve muita coisa, né? Dica é igual conselho, né? Se fosse bom a gente não dava. E às vezes o pessoal fala: Pablo, dá uma dica para eu ficar rico, dá uma dica para eu casar, dá uma dica para eu parar de fazer tal coisa. Então, acredito que além da dica, o que é válido é um processo. Quando você tem um processo, ou seja, um começo, meio e fim, é isso que o coach faz, né? E você tem algumas dicas no meio disso para agregar no seu processo, aí você consegue enxergar algumas coisas que você não enxergava. Então, o Donato falou: Pablo, por que a pessoa, né, fica buscando tanto, busca tanto material, depois busca o espiritual, até quando vai isso aí? Uma vez indo dar palestra para empresários, um deles estava me guiando com o seu carro e estava numa rádio de notícias, né, economia e tal, política, e eu achei interessante. Começou uma entrevista e falava bem assim, que uma empresa tinha vários garotos e garotas recém-formados em engenharia que queriam ser estagiários naquela empresa. Então ela é uma construtora muito grande no Brasil e recebia milhares e milhares de currículos de futuros candidatos a estagiário. E aí perguntou então o entrevistador para o entrevistado: como você faz para selecionar durante milhares de candidatos aquele que realmente vai dar o melhor fruto na empresa, né? Vai render mais? Então ele falou: bom, as primeiras peneiras não tem como não ser pela graduação, então a gente acaba escolhendo algumas faculdades que a gente sabe que o ensino é um pouco mais forte, mas não quer dizer que aquele que teve um ensino um pouco em uma outra universidade não seja tão bom quanto essa de nome, mas a gente tem que tirar de algum jeito. Então a primeira coisa é pelo nome da instituição. Muitas vezes a gente não é tão certo agir assim, porém é uma quantidade tão grande de estagiários que a gente precisa ter algum padrão. Então o primeiro padrão é isso. Depois é a língua que ele fala. Então inglês já não é mais algo fora do comum, né, dentre os nossos candidatos. Então a gente vê quem fala 2 línguas, 3 línguas. E aí ele começou a falar várias coisas que eles faziam para ir diminuindo os candidatos. Mas no final sempre sobrava dezenas de candidatos e não tinha tanta vaga para a empresa. Então o entrevistador perguntou: e agora, o que você faz? Ele falou: bom, depois de todo esse processo a gente acabou eliminando muita gente boa, mas aqueles que estão na nossa mão também são bons, e aí você tem que escolher alguns dentre eles, porque não tem vaga para todo mundo. E a gente sabe que algum deles a gente vai deixar de lado e poderia ser um bom funcionário, mas aqueles que ficam no nosso processo de estágio, a maioria deles acabam se aposentando na empresa. E aí falou: como você percebe isso, né? Como você consegue extrair isso do currículo? Aí o entrevistador falou: não, eu não busco mais no currículo. Nessa etapa, as seleções já foram feitas pelo currículo, agora é a entrevista. E aí ele falou: qual é a pergunta-chave que você faz para saber se esses recém-formados vão ser os melhores profissionais? E aí eu achei interessante a resposta, que foi assim: eu me viro para eles e não pergunto nada sobre engenharia. A única pergunta que eu faço para eles é: por que você quer trabalhar nessa empresa? E aí o entrevistador falou: e qual a melhor resposta para essa pergunta, né? Vamos dar uma dica aí para as pessoas que estão assistindo, quando for passar no processo, ver se consegue responder. E aí o entrevistado disse assim: no processo de seleção, nesse momento que eu faço a pergunta, por que você quer trabalhar com a gente? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Eu fico surdo, ele fala. Eu apenas olho para a pessoa que eu fiz a pergunta e olho para os olhos dela. Ou seja, quando a pessoa começar a falar do porquê ela quer trabalhar naquela empresa, se o olho dela brilhar, é esse o meu candidato, é esse que vai ter a vaga. Independente do que ele fale, mas eu tenho que sentir na frase dela essa paixão de querer muito aquilo. Então, a primeira dica que eu dou aqui na série de dicas, né, do nosso canal é: se você quer descobrir realmente a sua missão de vida, não precisa ser algo, né? A gente está no canal espiritual, a gente sabe que as coisas materiais perto das espirituais, pra gente que segue o canal, são secundárias as coisas materiais, o que importa é o espiritual, mas nós temos profissão, né? Temos engenheiros, temos dentistas, costureiras, cozinheiras, professores, e nenhuma profissão é melhor que a outra, porém precisamos de pessoas atuando bem nessas profissões.
né? A principal coisa é você fazer com paixão aquilo que você realmente se propôs a fazer. Então, quando você estiver com o seu coach procurando a missão de vida, a sua missão de vida, aquilo que você veio para fazer, não necessariamente você vai ser um missionário num país pobre. Você pode ser um dentista, pode ser, por que não, um engenheiro, como foi dito aí, mas que seu olho brilhe ao falar daquilo que você faz. Quando a pessoa perguntar o que você faz, você, sabe, se sinta motivado e seu olho brilhe. Então essa é a minha dica. Eu queria deixar um versículo aqui que está em Mateus 5:13. Mateus 5:13. Ele fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, você é o sal da terra. Você veio para dar o tempero nesse mundo, ou seja, fazer algo, agregar. Mas se perder o sabor, como você vai restaurar isso? Então, busque o que melhor você consegue fazer e proporcione às pessoas o seu melhor, tá bom? Um abraço e caminhemos.